Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar como analisar REITs. E a gente vai utilizar aqui alguns indicadores interessantes para esse mercado. E na nossa análise a gente vai usar alguns indicadores importantes para o mercado de REITs, principalmente o preço sobre FFO, ou Funds from Operation, né, que é quantas operações do REIT elas conseguem arrecadar. Esse é um dos indicadores para fazer o valuation dos REITs ou para fazer a análise dos REITs, ver se eles estão caros ou baratos. Então, nas minhas análises e nas pesquisas que eu faço, eu tento sempre achar REITs com preços sobre FFO de 15 ou menos, 15 para baixo. Isso indica que o preço que ele está sendo negociado é mais ou menos 15 vezes os seus lucros operacionais. E também outro indicador muito importante é o nível de dívidas. Para REITs, esse é um dos indicadores muito importantes, porque principalmente no mercado americano é muito comum que os REITs peguem dívidas para comprar imóveis. Então, em vez de fazer novas emissões de cotas, novas emissões de ações, como acontece aqui com os nossos fundos imobiliários, eles apenas vão lá e pegam dívidas. Então é muito comum ter REITs com muitas dívidas e às vezes quando um REIT tem muita dívida e ele não consegue gerar caixa suficiente para pagar essas dívidas, isso é problemático. Então é sempre bom ter um REIT com uma dívida bem moderada. A gente vai ver como analisar o nível de dívidas também. E outro fator que que eu considero o menos importante, mas é interessante ver, é o dividend yield. Um dividend yield de 4% para o mercado de REITs já é interessante. Apesar de tudo, né, REITs são instrumentos de renda, então a gente espera receber renda de um REIT. Então, para nossa análise aqui, eu vou usar os documentos encontrados no site da NAREIT, que é a Associação Nacional de REITs. Lá eles postam mensalmente alguns indicadores, principalmente FFO por ação, que é muito importante para a gente calcular o preço sobre FFO. E nesse documento, eu vou deixar o link também aqui embaixo, você pode acessar e pode analisar também. Fiz uma pequena tabela que eu vou colocar aí na tela. Eu utilizei principalmente o mercado de lajes corporativas, o mercado de office, para fazer essa análise, esse exemplo de análise para vocês. Então, a gente olhando aí a tabela, o setor de office, que sofreu muito com a crise do coronavírus, e a gente vai poder encontrar algumas oportunidades com essas baixas que teve. E usando o documento da NAREIT aí, a gente vai ver que os REITs com um preço sobre FFO de menos de 15% são esses na tela. Eu também fiz o critério de corte pelo nível de dívidas. Segundo o documento da NAREIT, o nível de dívidas para o mercado de lajes corporativos é 43,2% da dívida. Então, eu peguei REITs com menos de 43%. Aí vocês vão ver que vão ter dois preços sobre FFO. Um é que está no documento da NAREIT e outro que eu calculei baseado no preço atual, preço que eu vi hoje no mercado. Então a gente vai ver que tem o Columbia Properties, Corporate Office, Cousins Property, Highwood Properties e o Piedmont. Então, desses daí, com características mais interessantes, com preço sobre FFO menor, o nível de dívidas também menor e com dividend yield de mais de 4%, é o Highwood Properties. O Highwood Properties é um REIT de lajes corporativas, mas ele tem uma parcela bem grande em desenvolvimento imobiliário. Então, ele é um REIT que ele pega dinheiro para fazer novos imóveis, e isso é bem arriscado, isso torna o REIT bem arriscado, talvez por isso que o seu preço sobre FFO esteja tão baixo assim. Mas ele também tem imóveis em grandes cidades dos Estados Unidos, então é um REIT que está apenas nos Estados Unidos, e nesses imóveis que ele tem, que ele administra, ele possui grande parte para inquilinos de alta qualidade, como o próprio governo dos Estados Unidos e o Bank of America, que são grandes instituições. Na nossa análise, a gente viu aí que o REIT vai ter um preço sobre FFO de 12,05, que é bem interessante, que é menos de 15%, e ele está pagando um atual dividend yield de 4,45%, segundo o Yahoo Finance. Então, além disso, ele tem um percentual de dívida de 35%, que é bem menor
do que a média do mercado de lajes, que é 43,2. Um preço sobre FFO baixo, ele pode ser justificado justamente pelo pessimismo que os investidores têm sobre o mercado, sobre aquele REIT. Então, já que como esse é um REIT muito de desenvolvimento e no momento a gente está numa crise, e segundo os documentos do próprio REIT, do próprio Highwood, para o ano de 2020 e 2021 não tem nenhuma nova empreitada, nenhuma nova incorporação. Então o REIT provavelmente vai ter um momento que ele vai parar de ter rendimentos vindos de desenvolvimento imobiliário, então isso pode dar uma baixa no seu dividend yield. A gente tem que estar atento também para isso. Porém, pelo nível de dívida do REIT ser tão baixo, ele vai ter um tempo para se recuperar e está conseguindo pagar um dividend yield até decente para as operações dele. Então, tem esse nível de dívida baixo, também dá uma segurança para os investidores investirem nesse REIT para o longo prazo. Lembrando que aqui não é uma indicação de compra e venda, é uma maneira de olhar, observar os dados que a gente vê no mercado e analisar quais são os REITs que estão interessantes no momento, sempre analisando REITs do mesmo setor. Então é sempre bom analisar os pares para a gente ver, para a gente ter uma noção de qual REIT está interessante, com valuation interessante no momento. Se você tiver alguma dúvida sobre análise de REITs, sobre preço sobre FFO e nível de dívidas, etc., comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal, e até a próxima!